Gente, preparar um ambiente ideal não é necessário em condições gerais. O reiki ele pode ser aplicado em qualquer lugar, em qualquer ambiente, sob quaisquer condições. Tem gente que estranha isso, e aí eu costumo dizer o seguinte: só tem um lugar em que eu entendo, né, em que eu aceito, que você não tem como aplicar reiki. É um lugar onde seja impossível uma interação de amor. Aonde não puder haver um gesto de amor, aí você não tem como aplicar reiki. Ou seja, eu nunca encontrei um, e nem nunca encontrei alguém que pudesse me descrever um lugar assim. Mas não tem como. Você pode estar na guerra, numa trincheira, e você pode ter um gesto de carinho, um gesto de atenção, um gesto de amor entre dois soldados inimigos. Você pode ter um gesto desse dentro de uma boate inferninho, no meio da maior promiscuidade. Você pode ter uma pessoa passando por um drama e alguém dá um ombro e alguém dá ali faz um gesto de amor, um gesto de carinho, absolutamente desconexo do que está em volta. Então, eu não consigo imaginar um ambiente onde seja impossível que alguém tenha uma manifestação de amor. Se alguém achar, esse é o lugar em que não dá para aplicar reiki. Então, dito isso, né, visando uma otimização, normalmente quando você vai fazer uma aplicação mais comercial, mais premeditada, a primeira coisa é um ambiente limpo. E por ambiente limpo, é conveniente que esse ambiente não tenha a convivência de animais, tá? Porque muitos dos teus clientes podem ser alérgicos, muitos podem ter uma sensibilidade maior a isso, e quando é o caso, a pessoa percebe odores que a gente jamais vai perceber. E eu não estou falando daqueles odores de uma caixa de areia não tratada, de um ambiente sem higiene, não. Eu estou falando de odores bem naturais do bicho, né? Bem naturais do animal. Um único pelo, né, que para mim seria absolutamente imperceptível. Na verdade, para mim, algumas centenas de pelos talvez sejam imperceptíveis, né, pela minha convivência, mas uma pessoa alérgica a um pelo, ela pode ter ali uma sensação desagradável. Então, é conveniente que no espaço em que você vai fazer o teu atendimento, você podendo evitar a presença de animais pode ser interessante. A defumação é um outro ponto que para mim, é fundamental. Normalmente, as pessoas associam a defumação só ao aspecto esotérico, né? ou a fragrância agradável do incenso, ou alguma coisa assim. E é um pouco mais do que isso. Existe uma constatação que você pode fazer no ambiente, e é uma constatação física, da presença maior ou menor do que nós podemos chamar de íons positivos. Ao contrário do que o nome diz, íons positivos são extremamente negativos para a nossa saúde, são extremamente prejudiciais. Eles são chamados positivos porque são átomos que perderam elétron. Então, eles são átomos que estão com elétrons a menos, e esses átomos, esses íons, eles são muito nocivos para a nossa saúde. Eles podem dificultar a nossa respiração, podem engrossar, né, adensar o sangue, fazendo com que a circulação seja mais difícil. E quando isso é muito intenso, o mal-estar que ele pode causar é perceptível por qualquer pessoa de qualquer direcionamento de crença. E aonde que entra a defumação nisso? Quando você abre a janela e acende ali um ou dois incensos, né, eu falo de um ou dois incensos daqueles mais encorpadinhos, tá? A fumaça gerada por esse incenso, ela normalmente atrai esses íons e carrega com ele, e leva esses íons com ele, melhorando ali o ambiente. Você até encontra alguns aparelhos que supostamente são próprios para tratar esse aspecto do ambiente. Aparelhos que, eletronicamente, eles produzem ali íons negativos. Eu ainda prefiro os naturais que estão em ambientes como de cachoeiras, por exemplo. Que qualquer pessoa, independente aí da linha de pensamento, quando está num ambiente onde tem uma cachoeira, a pessoa tem a impressão de que ela respira melhor. Né? Que tem mais ar, eu respiro mais. Não é que tenha mais ar, é que ali é um ambiente que está carregado de íons negativos, que é o contrário. Né? São átomos que receberam elétrons, e isso dá ao sangue uma fluidez maior, favorece a nossa capacidade de respiração,
e a gente respira melhor, o sangue circula melhor e a gente, claro, tem uma sensação de bem-estar muito mais acentuada. Então, quando você tem um ambiente que fica sempre muito fechado, sem ventilação, principalmente se pessoas circulam nesse ambiente, ele tende a ficar mais carregado com esses íons. E aí, quando você abre a janela, coloca ali um incenso, você dá já é um tratamento que você faz nesse espaço, tá? Um tratamento bastante útil. Outra coisa é um ambiente seguro, calmo e privado. Por que eu falo isso? Quando você colocar um cliente na maca, ele vai fechar os olhos, alguns vão dormir, mas o fato é que eles normalmente vão ficar de olhos fechados. E de olhos fechados, se ele está num ambiente em que ele escuta uma porta abrir, uma pessoa passar e sair pela outra, daqui a pouco ele escuta aquela outra abrir, a pessoa passar e sair pela primeira, daqui a pouco um outro passa por fora da janela. Isso dá uma sensação de vulnerabilidade, dá uma sensação de insegurança, né? E pode prejudicar o teu atendimento. Então, é bom que você tenha um lugar em que ninguém vai interferir, que pessoas não vão circular, né? E que ele se sinta ali mais seguro. É muito interessante que você tenha uma lixeira, um balde, lençóis, lenços, toalhas de papel, toalhas pequenas, toalhinhas de... toalha de papel também, mas lenços de papel, mantas, almofadas. Você faça uma listinha de tudo que pode socorrer o teu cliente, por exemplo, se ele, durante a aplicação, sentir necessidade de vomitar, o que pode acontecer. Tá? Não é tão comum, mas é possível. E se ele, na hora que tem aquele impulso, que talvez até o surpreenda, você prontamente entrega um balde, ele se sente acolhido, ele se sente mais seguro. Né? Se no momento que ele chore, ou que os olhos lacrimejem, ou que ele tenha qualquer secreção, você tem ali como socorrer, né, com uma toalha, com um lenço, com alguma coisa, isso dá uma sensação muito positiva para o cliente. O piso, o ideal é que ele seja de madeira. Não podendo ser, se for um piso frio, você pode usar um tapete de algodão ou de juta, para dar ali um aspecto mais adequado. Cor das paredes, eu recomendo a cor branca, porque dependendo do momento que o teu cliente está, dependendo da aplicação que você está fazendo, uma cor pode ser muito interessante ou ela pode ser contraindicada. O ideal é que você possa ter uma parede branca, e aí, se você puder, né, já se torna uma coisa mais luxuosa, mas se você puder, que sejam paredes brancas e que você tenha um jogo de cores, né, um jogo de luzes, que hora você possa acender o verde, hora possa acender azul, hora possa acender vermelho, hora possa acender amarelo, basicamente nas cores primárias, tá? Amarelo, azul, primárias não, né? As cores mais diretamente ligadas ali aos chakras mesmo, né? Então, que você possa ter amarelo, azul, verde e vermelho, tá? Com essas você já consegue fazer combinações aí, né? Do amarelo com o azul você já faz o verde, né, do amarelo com vermelho você já faz o laranja, e que você organize isso de uma forma que, se você precisar de um ambiente vermelho, você tem como fazer com as luzes. Se você precisar de um ambiente branco, você acende luz branca. Se você precisar de um ambiente azul, você tem como fazer. E assim por diante. Tá? Mas isso são recursos, vamos dizer assim, tranquilos para fazer a tua montagem, e isso vai dar uma... No caso, via de regra, algumas luzes brancas e a parede branca, você consegue fazer todos os tratamentos sem problema. Outra coisa que eu costumo dizer, e isso eu acho muito importante, é que você evite um excesso de informação nas paredes. Tá? Então, se você tem ali 4 paredes brancas, você pode colocar... O que você pode e deve até colocar pendurado na parede? Os teus certificados, porque vão dar ali um respaldo de que você se formou, de que você estudou. Se você achar necessário, você pode ter lá... eu só atendo com reiki, então que você queira ter ali uma foto de Mikao Usui, porque normalmente você vai se referir a ele, né, como criador. Se você quiser colocar ali uma foto das principais personalidades para explicar alguma coisa, mas não mais do que isso. Tá? Evite aquela tendência que às vezes algumas pessoas têm de cobrir todas as paredes com penduricalhos e com informação, e com os quadrinhos, e com pratinhos, e com... Aquilo, para muita gente, causa até dor de cabeça quando a pessoa fica muito tempo sob tanta informação.
Tá? Então, procure colocar nas paredes coisas que tenham uma utilidade real. Né? Você pode ter ali um quadro com Gokai em japonês para ornamental, você pode ter ali os seus certificados, você pode ter ali um ou outro enfeite, e não mais do que isso. Evitar trabalhar em casa. Tá? Isso eu não digo evitar trabalhar em casa o tempo todo. Mas, por exemplo, você vai começar agora, você vai atender um cliente hoje, outra semana que vem. Né? E no começo que você está ali praticando, é natural que você atenda em casa, beleza. Mas quando você começar efetivamente a receber clientes, 1 por dia, 2 por dia, já não é conveniente que você faça na sua casa. Porque quando você trabalha com terapia, normalmente as pessoas vão te procurar quando elas não estiverem bem. Então, se elas vão no ambiente da sua casa, você está blindado, né, em relação pelo próprio reiki, e não vai ter muito problema. Mas há outras pessoas e animais na tua casa que podem acabar se saturando, né, de receber aí, né, de absorver ou de ter a energia deles absorvida. Então, você pode causar aí um desequilíbrio em alguém que não esteja devidamente protegido nesse sentido. O ideal é que você tenha ali uma salinha. Eu costumo dizer que na maioria das cidades é normal que pessoas que tenham uma sala comercial aluguem essa sala por horários, né? Aluguem horários. Então a pessoa tem uma sala que já tem ali uma marca, ela só atende 1 ou 2 vezes por semana, os demais horários ela subloca para que outros terapeutas paguem só quando tiverem clientes. Para quem está começando é uma grande oportunidade, e para quem tem ali um espaço ocioso também pode ser. Tá? E aí, nesse caso, você normalmente vai alugar um espaço um pouco maior do que o teu atendimento, para que você possa ir lá para botar um incenso, fazer a preparação, receber o cliente, atender e depois deixar tudo mais ou menos arrumado. Mas é um ambiente que, mesmo que várias pessoas usem, elas usam com a mesma finalidade. Quem usa está sempre fazendo ali um tratamento, é mais tranquilo que você faça dessa forma. Porque ambientes, eles podem ter uma memória daquilo que se repete muito ali. Né? Eu gosto muito de citar o caso do escritório de um advogado. Né? Normalmente, as pessoas procuram advogado quando elas não estão muito bem. Né? Elas estão sendo ameaçadas, ou elas estão querendo processar alguém, ou elas estão em litígio, ou elas estão em alguma forma de conflito. Né? Você vai poder dizer, André, mas tem gente que procura advogado para ele ajudar a redigir um contrato social da empresa que o cara vai abrir e o cara está alegre. Existe. Mas não é a maioria. Né? A maior parte de quem vai procurar em situações de litígio, e é comum, né, que os escritórios, né, que os locais onde essas pessoas são recebidas precisem de vez em quando de uma limpeza, precisem de vez em quando de algum tipo de tratamento, porque eles vão absorvendo essa vamos dizer assim, essa memória, né, de tensão, né, de conflito. Então, e por limpeza, não estou falando só de ritual, só de banimento, não estou falando só disso, não. Eu estou falando de receber, por exemplo, desse advogado, receber amigos para contar piada. Né? Então, se ele intercala o atendimento de clientes com momentos ali de prazer, de diversão, de bate-papo com amigos, já é uma forma de banimento, já é uma forma de neutralizar um pouco esse processo. E aí tem várias outras coisas que podem ser feitas. Né? Eu mesmo tive um quarto, né? Na época eu morava sozinho, eu morava numa casa de 2 quartos, num deles eu fiz o que eu passei a chamar de templo. Né? E templo, para mim, não era no sentido religioso, não era no sentido cerimonial. Era apenas um lugar onde eu só colocava e só fazia coisas que me fossem prazerosas. Né? Que eu gostasse ou que me fossem prazerosas. Qualquer coisa, desde que fosse prazeroso, eu faria ou colocaria ali. Nada que não fosse entrava naquele espaço. Chegou um ponto, depois de alguns anos, em que, se eu tivesse um problema muito sério que me colocasse a um passo de uma depressão, aí eu pensava assim, não, eu vou entrar lá no templo, vou fazer um ritual para ver se eu melhoro. Né? Eu colocava a mão na maçaneta para entrar no templo e já tinha vontade de desistir do ritual porque eu já estava bem, já tinha dissipado. De tanto que aquela energia de prazer, aquela energia de felicidade, né, de coisas agradáveis, tinham sido imantadas ali naquele ambiente. Então, como não tinha nada que eu fizesse ali que fosse desagradável,
quando eu entrava nesse estado lá, isso tinha um reflexo muito, muito marcante. Então, você pode sim imantar, você pode realmente impressionar um ambiente com um estado, né, padrão que se repita. E, normalmente, os pacientes de terapia, eles têm um estado padrão que não é tão desejável assim, que seja fixado em um ambiente. Então, por isso que a gente evita esse tipo de trabalho. Gente, então, nós chegamos aqui então, ao fim do que precisava ser dito.